Ok. Então, vamos iniciar a correção da prova. Questão número 1. A diferença entre crime e contravenção penal está estabelecida. É a letra D de dado, né? Pela lei da introdução ao Código Penal. Lá no artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal, diz que toda conduta que for punida com reclusão ou detenção, com pena de reclusão ou de detenção, é considerada crime. E toda conduta que for punida com prisão simples é considerada contravenção penal, além de, em ambos os casos, haver a possibilidade da incidência de multa também. Então, letra D de dado. Vocês me perguntem, tá? Quando tiverem dúvida, eu vou ir falando aqui e quando tiverem dúvida, perguntem. Questão número 2. Caio efetuou disparos de arma de fogo contra Tício, com a intenção de causar sua morte. Ocorre que, por erro durante a execução, os disparos atingiram o braço de seu inimigo e não o peito, como pretendido. Esgotada a munição disponível, Caio empreendeu fuga, enquanto Tício solicitou a ajuda de populares e compareceu de imediato ao hospital para atendimento médico. Após o atendimento médico, já no quarto com curativos, enquanto dormia, Tício vem a ser picado por um escorpião, vindo a falecer no dia seguinte em razão do veneno do animal, exclusivamente segundo a perícia realizada. Descobertos os fatos, considerando que Tício somente estava no hospital em razão do comportamento de Caio e que houve o resultado morte, o Ministério Público oferece denúncia em face do autor dos disparos pela prática do crime de homicídio consumado, previsto no artigo 121, caput do Código Penal. Considerando o caso em tela, podemos afirmar que: resposta é letra C de Canadá. A tipificação efetuada pelo Ministério Público não foi correta, uma vez que a picada de escorpião constitui causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado morte, devendo o agente responder somente pela tentativa de homicídio, não pelo homicídio consumado. Bom, se nós fizéssemos o juízo hipotético de eliminação, certamente concluiríamos que a morte foi causada pelo réu, que é o Caio. Ou seja, se eu retirar o tiro da cena, não haveria hospital, por consequência, não haveria morte. Porém, a causa efetiva que causou a morte é a picada de escorpião. A causa concorrente é o tiro. Então, a primeira situação que eu tenho que considerar é que se trata de uma causa superveniente, a causa efetiva, a morte. É relativamente independente, porque uma contribuiu com a outra. Se não houvesse o tiro, não haveria o hospital e a picada de escorpião. Então, são relativamente independentes. A causa efetiva é superveniente, então eu tenho uma causa relativamente independente, superveniente. Aí, segundo o Código Penal, eu tenho que observar se ela não causou por si só o resultado ou se ela causou por si só o resultado. Se ela causou por si só o resultado, ela vai para o parágrafo 1º do artigo 13 e não para o 13 caput do Código Penal, e a gente tem que considerar que há uma quebra no curso normal da causalidade. Tiro, ambulância, hospital, atendimento, tá tudo correto. Isso é uma linha causal adequada. Então, morte por infecção hospitalar é uma linha causal adequada e o sujeito responderia pelo homicídio, o atirador. Agora,
tiro, ambulância, hospital, atendimento, passando bem, morte por picada de escorpião. Há uma quebra na relação, nos desdobramentos causais normais. Então, em vista disto, nós aplicamos o 13, parágrafo 1º, em virtude dessa quebra na relação causal, nos desdobramentos causais, e aplicamos ao sujeito o ato que ele praticou, que foi tentativa de homicídio, e não o homicídio consumado. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Tudo certo? Se alguém quiser abrir aí o vídeo, pode abrir. Estou vendo vocês. Vendo a figura de vocês. Nenhuma dúvida? Entenderam? Então, vou adiante. Terceira questão. Aponte a única alternativa na qual todas as 4 classificações são apropriadas ao delito definido no artigo 269 do Código Penal. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Bom, então aqui nós temos a letra C como resposta adequada. Vamos conferir. Crime omissivo puro. Exato, porque o verbo é deixar, é uma omissão. Então, não pode ser o omissivo impróprio ou, que é a mesma coisa, comissivo por omissão, lá do artigo 13, parágrafo 2º. Então, é um artigo omissivo puro ou próprio. Ele é um crime próprio. Alguém de vocês saberia me dizer por que ele é um crime próprio? Ninguém sabe? Por que esse tipo penal se constitui em crime próprio? Thaís, não quer responder? Porque ele tinha consciência do que fazia, não foi coagido nem nada? Será? Não. Obrigado. Obrigado pela intervenção. Porque tem que ser um sujeito especial para ser o autor. Qual é o sujeito especial? No caso, seria o médico, né? O médico. Então, deve haver uma condição especial para realizar o tipo. Somente o médico pode realizar. Então, é uma condição especial. A Thaisa está mais adiantada na faculdade, já domina o assunto. Então, ele é um crime próprio porque só pode ser praticado por um médico. Como na concussão do artigo 316 do Código Penal, que é o crime de exigir ao funcionário público, em razão do cargo, vantagem indevida. Então, somente o funcionário público pode praticar. Também é um crime próprio. Pergunto para vocês. Já vamos, então, fazendo uma análise aqui maior e vamos fazendo uma avaliação em que vocês consigam relembrar alguns conceitos. Então, por exemplo, pergunto para vocês, se o funcionário público matar alguém, nós estaremos diante de um crime próprio ou de um crime comum? Isso é uma revisão apenas. É um crime comum, porque matar alguém, qualquer pessoa mata, não precisa ser um funcionário público. O tipo penal não exige que seja funcionário público. Então, nós temos, por enquanto, um crime omissivo puro, um crime próprio, porque tem que ser praticado por médico. Norma penal em branco. Ele é uma norma penal em branco porque, se nós analisarmos ali o tipo, ele fala em doença cuja notificação é compulsória. Mas eu não sei qual é a doença. Não fala ali qual é a doença que a notificação é compulsória. Então, ele é uma norma penal em branco, vai ter uma portaria dos órgãos especializados, neste caso aqui eu creio que seja a Anvisa,
ou o Ministério da Saúde, mas deve ser a Anvisa, afirmando quais são as doenças de notificação compulsória. Então, eu tenho que unir o artigo 268 com um outro diploma legal, que é uma portaria afirmando quais são os crimes ou as doenças que devem obrigatoriamente serem notificadas à autoridade pública. Certo? Posso ir adiante? Entenderam que é norma penal em branco? Então, vamos lá. E, por fim, crime de mera conduta. Ele é um crime de mera conduta porque, primeiramente, eu excluo ele como sendo crime material. Crime material é aquele que o tipo penal prevê a conduta proibida e o resultado. Matar alguém. Matar é a conduta proibida. Alguém é uma pessoa, o resultado a gente sabe que é uma morte. Furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A gente sabe que subtrair é a conduta proibida e inversão da posse é o resultado previsto no tipo penal. E ele é necessário, tanto no homicídio quanto no furto, esse resultado é necessário para consumar o delito, senão fica na esfera da tentativa. Nos crimes formais, como, por exemplo, a concussão, artigo 316 do Código Penal, exigir o servidor público em razão do cargo vantagem indevida, a norma proibida é exigir. O resultado é a vantagem indevida. Só que, como ele é um crime formal, eu não preciso do resultado para consumar. O verbo já ajuda. Exigir. Exigiu, consumou. Se vai receber ou não a vantagem indevida, não interessa para a consumação do delito. Se o sujeito, o funcionário público, vier a receber a vantagem indevida, ele consuma o crime do 316 quando exige. E, se vier a receber, nós chamamos de crime exaurido, que não precisa receber para consumar, mas mesmo assim recebe a vantagem indevida, o juiz pode considerar na dosimetria da pena e aumentar a pena do sujeito. E, no caso aqui, crime de mera conduta, porque não há previsão de resultado nenhum no tipo penal, só da conduta proibida. Então, repetindo, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Bom, não denunciou, consumou e não tem previsão de resultado nenhum. Qual seria o resultado que está previsto aí? Que a pessoa adoeça, que a pessoa morra, que a pessoa não morra? Não sei, não diz. Não tem ideia do que pode ser o resultado. Pode ser qualquer resultado. Diferentemente do crime formal. Exigir o funcionário público vantagem indevida. Então, eu sei que é uma vantagem indevida o resultado. Aqui não. Deixar o médico de denunciar a notificação, doença de notificação compulsória. Agora, o que vai acontecer com isso, eu não sei. Se alguém vai morrer, se tem que morrer, se não tem, é que não pede. Então, é só mente. Deixou de notificar, consumou. É um crime, então, de mera conduta, porque não prevê o resultado no tipo penal. Certo? Posso ir adiante? Então, vamos lá. Questão número 4. Assinale a opção correta quanto às formas de exteriorização da conduta típica. Letra C de Canadá. A apropriação de coisa achada é delito de conduta omissiva e comissiva ao mesmo tempo. Bom, pessoal, eu vou explicar por que é certa C, e se alguém tiver dúvida nas demais, perguntem. Tirem suas dúvidas, agora é a hora. Por que o crime de apropriação de coisa achada é delito de conduta omissiva e comissiva ao mesmo tempo? Nós vimos que o crime, ele tem um fato típico, o fato típico tem uma conduta, essa conduta é omissiva ou comissiva. E por que esse crime tem as duas? Comissivo e omissivo. Eu vou ler aqui o crime para vocês. Artigo 169 do Código Penal.
apropriar-se alguém de coisa alheia, vindo ao seu poder, por erro, caso fortuito ou força maior. Inciso 2, que é o que nós estamos trabalhando. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia, perdida, e dela se apropria, quando se apropriou, é uma comissão, é uma ação. Total ou parcialmente, deixando de restituí-la, quando deixou de restituir é uma omissão. Então, ele acha alguma coisa, se apropria, é uma comissão. Deixa de restituir em 15 dias ao proprietário ou à autoridade pública, é uma omissão. Então, por isso que o crime de apropriação de coisa achada é um crime de conduta omissiva e comissiva. Entenderam? Ou alguém ficou em dúvida? Nenhuma dúvida também nas demais linhas? Professor, assim, por que a B não está certa? B de Brasil? Isso. Porque o crime de omissão de socorro é classificado como omissivo impróprio, porque ele é omissivo próprio. Próprio é quando o verbo já é uma omissão. Deixar de prestar socorro à criança abandonada, à pessoa doente, a idoso, é uma omissão. O verbo é deixar. O crime de omissão imprópria, omissivo impróprio, é aquele crime que tem o dever de garante. Está lá no 13, parágrafo 2º do Código Penal. É o exemplo assim, mais comum do policial que tem o dever legal de atender ocorrências. Por exemplo, está ocorrendo um estupro, um homem está estuprando uma mulher na rua. O policial passa, ele está armado, então ele tem o dever legal de agir. Ele podia agir sem colocar sua vida em risco, e ele não cumpre o dever, não age e resulta no estupro. Então, ele não praticou o estupro nenhum, mas ele vai responder como se tivesse praticado pela omissão de cumprir o seu dever legal. Enquanto que no 135, que é esse da letra B, o verbo já é, olha só, deixar de prestar socorro. Enquanto o policial vai responder por constranger, que é o estupro. Ele responde por uma ação tendo se omitido. No omissivo próprio do 135, ele responde por uma omissão porque se omitiu. Não sei se eu consegui explicar a pergunta. Consegui entender? É Arno, né? Isso, professor. Consegui sim. Beleza. Então tá bem. Número 5. Professor que, falando ao telefone, assiste impassível ao afogamento de seu instruendo, adolescente, durante sessão prática de natação, comete o crime. Aqui é semelhante, eu te chamo de Arno mesmo, é esse nome mesmo que eu te chamo, Arno? É um nome Arno mesmo. Tá. Então, aqui é semelhante. Por que o professor que ele responderá pelo crime de omissivo impróprio? Porque o professor, quando ele está exercendo o seu mistério de professor de natação, ele assume o dever de garante, ou seja, ele assinou um contrato para ser professor de natação. Então, ele tem o dever contratual, ele podia atender essa pessoa que está se afogando, sem colocar a sua vida em risco, para evitar o resultado. Como ele não cumpriu seu dever contratual, aí nesse caso não é legal, é contratual. Como ele não cumpriu seu dever contratual, como ele podia cumprir e não cumpriu, e ele não evitou o resultado morte, por exemplo. Aqui não fala, só fala em afogamento. Mas se fosse morte por afogamento, ele responderia pelo homicídio. E não por omissão de socorro, por homicídio. Esse tipo de crimes comissivos por omissão ou omissivo impróprio, eles estão lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal.
Então, o 13 diz que a omissão é penalmente relevante quando o sujeito tem o dever, pode agir para evitar o resultado. Nesse caso, no caso do policial, a linha é A, que é o dever legal. Nesse exemplo aqui, a linha é B, são 3 alíneas. 13, parágrafo 2º, A, B e C. Isso aqui é a linha B. Ele assumiu, né, de outra maneira, que foi por um contrato, de cumprir seu dever lá de professor e evitar o afogamento. Como ele não cumpriu seu dever, podendo cumpri-lo, ele vai responder pelo resultado. Aqui não diz se a pessoa morreu ou não, mas vai responder, então, pelo resultado. Por isso é omissivo impróprio. Dúvidas? Beleza, professor? Então, vamos lá. Se ninguém tem dúvida. Número 6. O artigo 244 do Código Penal, com redação determinada pela Lei 10.741 de 2003, descreve a seguinte conduta criminosa: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. No caso, a expressão sem justa causa constitui. Vamos ver aqui. Primeiro eu quero ler o 244 para vocês. (244) 244. Crime chamado nomen iuris, ou o nome do crime, abandono material. O que eu acabei de ler. Deixar sem justa causa de promover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Então, ele quer saber aqui o que significa, o que constitui a expressão sem justa causa. É um elemento que constitui o tipo. Nós temos elementos objetivos, subjetivos e normativos. O elemento objetivo do tipo penal, matar alguém, no caso do furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então, nestes tipos penais, nós temos elementos objetivos, elementos subjetivos e elementos normativos. Qual é este? Os objetivos são aqueles em que eu não preciso valorar, eu não preciso pensar para definir. Então, por exemplo, no crime de homicídio, matar, todo mundo sabe o que é matar, eu não preciso valorar. No crime de furto, subtrair, todo mundo sabe o que é subtrair, não há necessidade de fazer um juízo valorativo. Então, esses são os elementos objetivos. Os elementos subjetivos do tipo são o dolo e a culpa, né? O dolo e a culpa. Então, não é o caso também. Então, sobra o elemento normativo. O elemento normativo é aquele que impõe ao julgador, aquele que está analisando a conduta, uma averiguação, um juízo de valor para descobrir se há incidência do tipo penal ou não. Então, quando o tipo penal, nesse caso aqui, diz deixar sem justa causa de promover a subsistência do cônjuge, o aplicador da lei vai ter que verificar se existia ou não justa causa. Pensemos, o sujeito está desempregado em virtude da pandemia ou está doente com Covid e ele vivia de bicos, não tem como
prover a subsistência do cônjuge. Então, eu tenho que verificar. Ele deixou sem justa causa ou ele tinha justa causa para não pagar, não prover a subsistência? No exemplo que eu dei, ele tinha justa causa, né? Então, é um elemento que precisa de uma valoração, de um raciocínio para descobrir se ele está presente ou não no tipo penal. Então, esse é o elemento normativo do tipo. Dúvidas? Então, vamos adiante. 7. É unicamente correto afirmar que... Eu vou falar da B, que é a resposta, e se vocês tiverem dúvidas nas demais, perguntem. B de Brasil. Não tenho medo e nem vergonha de perguntar. E nem medo de errar. Agora é a hora. B. Ao dispor sobre crimes tentados, o Código Penal prevê a possibilidade de casos com resposta penal equivalente à dos consumados. Está correto. Qual é a regra do Código Penal para crime tentado? É uma combinação de 2 artigos. Não tem como regra no Código Penal, por exemplo, artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos, reclusão 6 a 20 anos. Tentativa de matar alguém, pena X. Não tem isso como regra. Eu preciso combinar o artigo 121, o artigo 123, 124, 125, 129, 155, com o 14, inciso 2 do Código Penal, que diz o seguinte, fala do crime tentado. Diz assim, 14 do Código Penal. Disse o crime, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por, abre aspas, coloque em caixa alta. Aqui é o segredo. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o sujeito pratica um homicídio consumado. Artigo 121, caput. Se o sujeito tentou matar, atirou no sujeito, por circunstâncias alheias à sua vontade, apareceu uma testemunha, não conseguiu consumar o delito, matar o sujeito, eu voltei a fazer a combinação, artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2. Esta é a regra, mas o nosso Código Penal prevê exceção. Então, eu tenho lá o artigo, deixa eu ver se eu lembro aqui, o artigo 352 do Código Penal, deixa eu conferir aqui, 352. Ele diz, o nome em iuris desse crime, ou o título é evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352. Evadir-se ou tentar, viram como está diferente? Ó? Homicídio é matar alguém. Furto é subtrair para si ou para outro em coisa alheia à morte. Olha isso aqui como está diferente. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Esse caso está diferente, é uma exceção. Então, a pergunta é unicamente correto afirmar que, letra B, ao dispor sobre crimes tentados, o Código Penal prevê a possibilidade de casos com resposta penal equivalente à dos consumados. Prevê esse exemplo do 352, é uma exceção, mas há essa previsão. Dúvidas de alguma outra assertiva ali? Não? Tá ok. Se eu não falei para vocês, eu vou falar. Agora, quando vocês resolverem os meus exercícios, provas, exercícios, uma exclusão de cara vocês já podem fazer. Se o assunto que está na assertiva A, ou B, ou E, seja qual for, eu não conversei com vocês, essa resposta nunca vai ser. Podem já nem pensar nela.
Todas as alternativas que pode ser viável como resposta correta, eu comentei em aula. Tenho sempre esse cuidado. Então, é uma dica para vocês. Número 8. Majoritariamente, entende-se que, de acordo com o conceito analítico, crime é um. Letra C, né? Fato típico, antijurídico e culpável. Majoritariamente. Lembrem que se admite fato típico e antijurídico. Número 9. Assinale a alternativa correta a respeito do crime e seus substratos, fato típico, ilícito e culpável, nos termos do artigo 13 a 25 do Código Penal. Letra B de Brasil. Somente o agente que é ou assumiu a condição de garante pode cometer o crime omissivo impróprio. É o que nós vimos falando já em duas questões que nós vimos hoje. Artigo 13, parágrafo 1º. O sujeito que assumiu como garante, ele responderá, se não realizar uma conduta, pelo crime omissivo impróprio. Eu falei para vocês que o parágrafo 2º prevê 3 possibilidades de garante. Letra A, a linha A, por lei ele é obrigado a agir. A linha B, ele assumiu de outra maneira este dever de garante. Aí deu o exemplo do contrato. E letra C, com sua conduta anterior, ele criou o fato. Então, a letra B de Brasil. Dúvidas ainda nessa aqui? Não? Nenhuma dúvida na A, C ou D? Então, vamos para 10. Observada a doutrina majoritária brasileira, no estudo da teoria do crime, analise as alternativas a seguir. 1. O fato típico é composto da conduta dolosa e culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. Essa aqui está certa. O fato típico é composto da conduta que tem que ser humana, dolosa ou culposa, do resultado, nexo causal e da tipicidade. Está certo. 2. A força irresistível, o movimento reflexo e a coação moral irresistível são hipóteses de ausência de conduta. Não, nós não estudamos coação moral irresistível como excludente de conduta. Sim, força física, movimento reflexo. Coação moral irresistível é lá na exclusão da culpabilidade. Então, está errada, número 2. Número 3. A força física absoluta que exclui a conduta pode ser proveniente da natureza ou da ação de um terceiro. Pode, não tem problema. Uma inundação, um vento, a queda de uma árvore que empurra o sujeito em cima de outra pessoa, da natureza, ou de um terceiro, alguém empurra o sujeito em cima de copos de cristal na loja, é o crime de dano, né? Mas essa é uma força física, então, que exclui a conduta que provém de um terceiro. Então, a resposta aqui é 1 e 3, letra D de dado, somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Dúvidas? Então, vamos para a 11. Aqui tem uma jurisprudência que é para dar um norte para vocês. Diz assim: ausência de dolo, descaracterização da tipicidade penal, manutenção da sentença absolutória. Aí diz o seguinte: sabe-se que os elementos subjetivos do tipo penal são dolo e culpa. E ainda pode-se averiguar a especial intenção dolo do agente em praticar determinada conduta. Então, repetindo, nós estudamos que
os elementos subjetivos do tipo penal são dolo e culpa. Então, o crime é doloso ou culposo. Mas dentro dos tipos penais, ainda existe uma especial intenção de agir em alguns dos tipos penais, né? Então, o 339 diz assim: dar causa, isso aqui é o crime de nomen iuris, denunciação caluniosa. O tipo penal diz: dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo que o sabe inocente. Aqui está a especial intenção do agente, é denunciá-lo sabendo que ele é inocente. Isso aqui o tipo penal exige, que a intenção do agente ao dar causa à instauração do inquérito é ainda saber, ter consciência que o sujeito é inocente, e mesmo assim ele dá causa à instauração do inquérito ou processo. Vem a pergunta. Pedro, ao chegar de viagem, constata que houve crime de furto, qualificado por rompimento de obstáculo em sua casa. Ao averiguar em câmeras de monitoramento, constata que Carlos, seu inimigo, passou em frente à sua casa, com uma mochila nas costas, notadamente com algo em seu interior, na madrugada em que houve o crime. Considerada a situação narrada, e ainda que Carlos é reincidente na prática de furto, Pedro vai até a delegacia, registra a ocorrência, aponta Carlos como autor. Após a investigação, Carlos não é sequer indiciado por não ser o autor do fato. Diante disso, responda fundamentadamente com base na jurisprudência colacionada e nos fatos narrados. Pedro pode ser condenado pelo crime de denunciação caluniosa, já que deu causa à instauração de inquérito policial contra Carlos, que comprovadamente não é autor do delito? Pergunto para vocês. O Carlos, quando denunciou, ele deu causa à instauração do inquérito sabendo que o sujeito era inocente? Ao meu ver, não. Ele acreditava que era culpado, né? Então, ele não pode ser condenado pelo artigo 339 do Código Penal. Ele não foi leviano o suficiente, ele não teve essa especial intenção de dar causa à instauração de um procedimento contra alguém que ele sabia inocente. Então, não há possibilidade de condenação do Pedro por este delito. Dúvidas sobre isso? Relembrando, nós temos um fato típico que tem uma conduta que é dolosa ou culposa. Então, os elementos subjetivos do fato típico são dolo e culpa. Mas nos tipos penais, especificamente, em alguns deles, há uma especial intenção do sujeito, que é um dolo especial. Nesse caso, é dar causa à instauração sabendo que o sujeito é inocente. Segundo, outro exemplo, lá no caso do extorsão mediante sequestro. O sequestrar, que é tirar a liberdade da vítima, tem uma especial intenção, que é receber um valor, extorquir, receber um valor. Agora eu pergunto para vocês, no crime, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, artigo 155 furto. Vocês identificam quando o sujeito furta, ou tendo ouvido agora o tipo penal do furto, uma especial intenção do sujeito? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tem alguma intenção especial do sujeito nesse crime? É igual ao sequestro
mediante extorsão, sequestra, tira a liberdade da pessoa para receber um valor. Ele não tem interesse na liberdade do sujeito, ele tem interesse especificamente no valor. No furto, vocês identificam uma intenção especial do sujeito? Não. Não. Não tem nada além de furtar. Ele só quer inverter a posse, mais nada. Muito bem. Matar alguém tem uma especial intenção? Sim, professor. Matar alguém, Qual é a especial intenção? Ele saiu com a intenção de matar, ele sofreu o risco, no caso do furto, não, né? O pai não sabe qual vai ser o objetivo dele. Mas assim, matar alguém, por que ele quer matar alguém? Qual é a especial intenção? É para algum motivo? Está escrito no tipo penal algum motivo? Não. Não está escrito. Não. O árbitro pensou que a gente mata alguém porque a gente tem um motivo. É teoria finalista da ação. Mas o tipo penal, isso de ter um motivo é teoria finalista da ação. Eu mato alguém porque eu tenho uma finalidade. Eu quero matar porque o sujeito me furtou, quero matar porque o sujeito me xingou. Mas isso é o fato típico. Agora, a especial intenção de agir no tipo penal tem que estar escrito no tipo. No caso, matar alguém, não está escrito nenhuma especial intenção, nem tanto quanto no furto não está descrito nenhuma especial intenção para subtrair. Ok? Nenhuma dúvida? Então, vamos para a 12ª, que eu anulei, porque eu não trabalhei com vocês. Terá objeto ainda de estudo lá no Fundamentos do Direito Penal. Mas eu vou explicar. Mas ela foi anulada, todos que erraram foram beneficiados. Júlio, pessoa com boa renda financeira, em momento de pandemia, se habilita a receber um auxílio emergencial no valor de R$ 150. Descoberta sua atitude, é processado por estelionato. O advogado de Júlio requer extinção do feito com o fundamento no princípio da insignificância. Conforme fundamentadamente se poderá haver informe fundamentadamente se poderá haver procedência do pedido. Nós já estudamos o princípio da insignificância na tipicidade, mas eu não me aprofundei, por isso que eu resolvi anular. Mas nós já estudamos, você já sabe o que é princípio da insignificância. Só que nesse caso ele foi além do que eu ensinei para vocês. Eu ensinei o quê? Nós temos na tipicidade, que é um elemento do fato típico, que é a adequação do fato à norma. Então, no crime do artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, João subtrai uma barra de chocolate num grande supermercado no valor de R$ 6. A tipicidade formal, ou seja, subtrair uma barra de R$ 6, ela se adequa à norma do artigo 155. Então, há tipicidade formal, mas não há tipicidade material, porque não há um dano ao bem jurídico, patrimônio dessa grande rede de supermercado. Então, não afeta o bem jurídico, patrimônio de maneira significativa. Então, o fato se torna atípico, nesse exemplo da barra de chocolate, por falta de tipicidade material. Agora, eu não me aprofundei, porque é objeto lá dos fundamentos do direito penal, que muitos de vocês não passaram ainda. Então, quando aqui eu tenho um auxílio emergencial de R$ 150, eu não posso aceitar bagatela, insignificância, e excluir o crime de estelionato por pelo menos 2 motivos. Primeiro, que o STJ tem como valor base para excluir a conduta com base no princípio da insignificância 10% do salário mínimo. 10% do salário mínimo dá R$ 100, R$ 120, né? Em torno de R$ 100, não chega a 150. Então, já exclui primeiramente por aqui. Segundo,
Esse auxílio emergencial, ele é uma situação diferente do indivíduo furtar no supermercado, porque ele é um direito, um bem supraindividual, é um bem jurídico que está sendo protegido supraindividual. É um dinheiro que muitas pessoas, no momento de calamidade, é o que dispõe para sobreviver. Então, nesses casos, como é um direito supraindividual, eu preciso proteger esse bem jurídico. Mesma situação ocorre quando há fraude no Bolsa Família, mesma situação ocorre quando há fraude em valores do INSS, mesma situação ocorre quando há fraude no seguro-desemprego. É a mesma coisa, porque o bem jurídico tutelado pelo Estado é supraindividual, não é do mercado, é da coletividade. Então, não tem como ter princípio da insignificância. Certo, pessoal? Dúvidas? Ninguém ficou com dúvida? Então, tá bem. Todo mundo tirou 10 na prova ou vai tirar na próxima, né? Professor, nessa daí, eu tinha colocado uma justificativa que, mesmo que fosse baixo o valor, não acarretava o princípio da insignificância. Pelo que eu entendi da explicação, ele poderia entrar no princípio da insignificância? Não, não poderia. Mesmo Não poderia. mesmo que o valor fosse aquém, não poderia. Tá, Eu então. só expliquei que tem os dois motivos, mas se eu tirar fora o valor, ele não vai, nem que fosse R$ 10, ele não incidiria pela questão do bem jurídico protegido. Sim, sim, sim. Tá. Tudo certo? Nenhuma pergunta mais? Quer falar, Stephanie? Não quer dar teu recado? Não, professor. Certo. Não quer falar lá da questão da pesquisa? Eu tive um pouco de dúvida sobre... Não, a pesquisa que eu falo é da avaliação institucional. Sim, agradeço, quero sim. Mas eu te cortei, tu tinha uma dúvida antes? Ou não? Sobre a questão 12, que era descritiva, né? Tinha essa questão de que do princípio da insignificância, que eu fiquei um pouquinho na dúvida, e aí eu não consegui chegar antes para pegar a sua explicação, mas eu compreendi pelos comentários anteriores. Tá bem, ela não pode incidir o princípio da insignificância, porque ela tem como bem jurídico tutelado um bem supraindividual, né, que é a necessidade que as pessoas estão passando, que é o valor que é atribuído pela coletividade, o dinheiro que é pago pela coletividade. Então, não é um bem individual, não é um bem jurídico individual, é um bem jurídico supraindividual de todos os brasileiros. Então, não pode incidir, livrar alguém de uma pena, porque esse bem jurídico tem que ser tutelado pelo Estado, porque ele pertence a todos, que é esse valor pago a título de auxílio emergencial. Isso e aí também poderia incidir a questão dos 10%, mas mesmo que não incidisse os 10%, não teria possibilidade. Certo. Pode falar então, Stephanie, que daí eu vou alterar a nossa tela aqui, enquanto eu altero aqui a nossa tela. Tá, ok, obrigada. Então, pessoal, boa noite. Stephanie aqui falando. Gostaria de convidar a vocês todos a participarem da a avaliação institucional, que está disponível no Aula para Todos. Então, ela é bem curta, bem rápida, bem objetiva, e a gente está convocando e solicitando a participação de todos os alunos, professores e funcionários, para que nós possamos alcançar maior nível possível de pessoas e de votantes, porque isso ajuda bastante na universidade, bastante nas questões com o MEC, na parte do próprio CPA mesmo, que é a comissão nossa de avaliações, né? Então, é a nossa hora de pôr as nossas ideias, as nossas objeções, tudo no papel mesmo, papel virtual, digamos assim. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo que vocês quiserem modificar a longo prazo. Então, assim, essa é a hora de
de falar e de expor mesmo. Então, a gente conta com a participação de vocês, ela vai ficar disponível até quase o finalzinho do mês ali, e ela é bem rapidinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês. E obrigada, professor João. Tá ok. Acho que tem uma coisa errada aqui. Espera aí que eu vou alterar de novo. Aqui vai para lá e isso é para cá. Tá ok, pessoal. Vou tirar uma foto aqui da nossa sala. Quem tiver interesse em mostrar a carinha aí pode abrir, tá? Quem não tiver, ok. Mas melhor que alguns abram. Senão vão dizer que o professor não consegue colocar vocês com a câmera aberta. Contando até 3, se alguém quiser abrir, já tem. Vai de novo, vai lá. Vai de novo, mais um abriu. Deu, valeu. Espera aí que eu vou bater de novo, mais um abriu. Deu. Vamos tratar, então, agora dos elementos subjetivos do tipo. Uma observação antes, pessoal. Na próxima quarta, muitos que estão aqui têm aula comigo, né? Há uma orientação da UBRA, provavelmente, há um evento, que é a Assembleia sobre a questão da recuperação judicial, e eles estão nos convocando a participar, e a ideia é que essa Assembleia dure dia, a tarde toda e a noite toda. Então, na aula que vem, a orientação é deixar material. Eu provavelmente, então, não estarei ao vivo, online, gravarei um vídeo e deixarei à disposição o vídeo da aula, da próxima aula, que é a última aula sobre criminologia. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí, né, elementos subjetivos do tipo. Só que eu vou pedir para vocês, quem imprimiu isso, eu tenho que corrigir. Na realidade, não é elementos subjetivos do tipo. É do fato típico. Dolo e culpa. Então, nós vamos estudar isso hoje. Não está passando para vocês aí, né? Não. Mesmo problema da semana passada. E agora? Eu vou descompartilhar aqui para a apresentação e vou compartilhar de novo. Agora, ok, né? Ok. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver os elementos subjetivos do fato típico. São dolo e culpa. A gente já sabe, nós já vimos que para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa integram a conduta, ou o fato típico. Então, nós vimos isso aqui, ó, fato típico tem uma conduta. O que é isso? Tem uma conduta. Esta conduta, ela é dolosa ou culposa. Consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Nós já estudamos isso. Então, o dolo é a culpa na teoria finalista da ação, e a teoria finalista da ação é porque ela é dirigida a uma finalidade, como eu expliquei para vocês. Se eu quero matar alguém, tem que ter um motivo. Por que eu vou matar? Qual é a finalidade? Então, a teoria finalista da ação
traz o dolo e a culpa para o fato típico. A teoria causal da ação era que mantinha dolo e culpa lá na culpabilidade. Era algo artificial. Agora não. Agora é algo normal. Eu quero matar alguém, eu tenho uma finalidade. Por que eu quero matar alguém? Então, teoria finalista da ação que traz o dolo e a culpa para o primeiro elemento do conceito analítico de crime, que é o fato típico. Bom, o dolo, então, a teoria finalista da ação, ele tem dois elementos. Um é o elemento cognitivo, que é o conhecimento do fato, e o elemento volitivo, que é a vontade de realizá-lo. Então, cognitivo é quando eu represento na minha cabeça o que eu quero fazer. E volitivo é quando a minha vontade faz eu executar a ação. Então, eu represento que quero matar alguém. Eu penso, cognitivo. E aí eu passo a exercer. Esse é o elemento da vontade. Vou lá e mato, atiro em alguém, por exemplo. Nós temos aqui 3 teorias do dolo. A primeira delas, da teoria da representação. Por essa teoria, a simples probabilidade de representar o resultado não é suficiente para configurar o dolo, né? Ou seja, o agente, então, ele pode acreditar que ele representa, mas que ele pode evitar o resultado. Então, o agente acredita que evitará o resultado, quando ele pensa, representa, e assemelha essa culpa consciente. E aqui nós temos, então, que ela não é aplicável ao Código Penal brasileiro. Então, essa teoria aqui, na realidade, se o sujeito representar, tem a intenção, mas ele acredita que vai evitar o resultado, para nós não serve, não é a teoria do Código Penal. Ou seja, eu atiro em alguém, mas eu acredito que eu vou evitar o resultado. Para nós isso não é dolo, para nós isso é culpa consciente. Ou seja, eu penso, represento na cabeça, vou atirar em alguém. Aí o elemento volitivo, que é a vontade, passo a atirar. Mas eu acredito que vou evitar o resultado. Para nós não é dolo isso é culpa consciente, mas é uma teoria que existe. A teoria da vontade, artigo 18, inciso 1 do nosso Código Penal, que é a teoria que nós mais comumente utilizamos. Então, o sujeito representa a situação, matar alguém, e parte para a ação, que é o elemento da vontade, volitivo. Então, o elemento intelectual, que é representar, e o elemento volitivo, que é realizar a conduta. Então, dolo, pela teoria da vontade, nada mais é do que eu quero atirar no sujeito, eu quero matar o sujeito, eu vou lá e atiro no sujeito para matar o sujeito. Eu quero subtrair uma bicicleta, eu vou ali no centro e subtraio uma bicicleta. Eu quero enganar alguém no crime de estelionato, eu vou lá e engano alguém. Então, eu representei a ideia na minha cabeça e passei a praticar a ação, que é o segundo elemento volitivo. Então, essa é a teoria do Código Penal, teoria da vontade, e ela não traz nenhuma dificuldade, é muito simples. Eu quero fazer, eu penso nisso que eu quero fazer, eu vou lá e realizo. Essa é a teoria do Código Penal, é a intenção de realizar a conduta, vai lá e realiza a conduta. Mas nós temos ainda também, no inciso 1 do artigo 18 do Código Penal, a teoria do assentimento. Assentir, consentir. Então, diz assim o inciso 1. Artigo 18. Disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado, que é o que a gente acabou de ver, que é a teoria da vontade. Ele quis o resultado. Vai lá e pratica o resultado que ele queria. A segunda parte, que é a teoria do assentimento ou do consentimento, o
O sujeito assume o risco de produzir. Aqui já é diferente, e é o que nós chamamos de dolo eventual. Então, nós temos o dolo direto, e o dolo eventual. O dolo direto é primeira parte do inciso 1. O agente quis o resultado. Ó. Ele tem a intenção. A segunda parte, aqui, ó, assumiu o risco. Ele não queria, ele assumiu o risco de produzir o resultado. É o dolo eventual. Assumiu o risco de produzir o resultado. Entenderam isso? Dolo direto, eu quero o resultado, eu vou lá e pratico a conduta para tentar que ocorra aquele resultado. Dolo eventual, eu não quero o resultado, mas eu assumo o risco, eu sei que pode haver esse resultado e eu pratico a conduta, não importando se ele vai surgir ou não esse resultado. Eu assumo o risco da produção do resultado. Mas não é a minha intenção o resultado. A intenção é o dolo direto. Aqui eu apenas vejo o resultado, prevejo o resultado e pratico a conduta, pouco me importando se vai acontecer ou não o resultado. Entenderam a diferença aqui, nesse momento? Alguém não entendeu? Então vamos adiante. Com esta situação, nós teremos um problema que é de difícil resolução com o dolo eventual, que é diferenciá-lo, então, dolo eventual, de culpa consciente. De culpa consciente. Mas nós veremos isso mais adiante, logo depois mais ou na próxima aula. Então, dolo é, sobretudo, a vontade de produzir o resultado, mas também não é só. Também há dolo na conduta de quem, após prever e estar ciente de que pode provocar o resultado, assume o risco. Bom, essa primeira parte aqui, pessoal, é dolo eventual ou dolo direto? É direto? Direto, né? Dolo direto. E aí, então, também há dolo que, quando o sujeito, após prever e estar ciente do que pode provocar, assume o risco. Aqui é o dolo eventual. Viram a diferença? Dolo direto, ele quer e vai lá e produz, ou tenta, ao menos. O dolo eventual, ele antevê um resultado e pratica da mesma forma. Ele não quer aquele resultado, mas ele assume o risco de produzir o resultado, praticando a conduta. Mas não era a intenção dele o resultado. Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo mais adiante, senão eu já vou falar agora. Aqui tem outros exemplos, mas eu já vou falar agora. Dolo direto. Sujeito... O João quer matar o Pedro. O João vai lá e dá um tiro no Pedro, mata o Pedro, pronto, resolveu o problema, dolo direto, tinha intenção de matar, vai lá e mata. Agora, dolo eventual. O João tem um muro no fundo da casa dele, ele faz um desenho de um alvo lá, pega uma arma, que ele... não vamos esquecer a parte do crime de armas, se ele não tem ou tem autorização para isso. Então, ele mora num local ermo, numa fazenda, e no fundo do quintal ele tem lá um muro, e ele, eventualmente, passam pessoas naquela rua ao fundo, aquela estrada ao fundo do muro. Ele faz um alvo lá e começa a atirar. Ele sabe que um tiro, eventualmente, poderia vir a
a ultrapassar o tijolo e, se passasse alguém naquele momento, matar essa pessoa. Então, ele anteveu a possibilidade de um resultado. Mesmo assim, não querendo matar ninguém, ele assume este risco de produzir essa morte. Então, ele vai lá e dá 5, 10 tiros, um destes projetis ultrapassa o muro e alveja alguém e o mata. Está aí o dolo eventual. O sujeito vai responder pelo crime de homicídio, a pena é a mesma do dolo direto, mas, nesse caso, ele não tinha... Por que existe dolo eventual se a pena é a mesma? Para responsabilizar de maneira mais forte o sujeito que toma atitudes desta. Isso aí não é um crime culposo. O sujeito antevê um resultado ele vai praticar uma conduta. E ele antevê que é possível matar alguém. E mesmo assim ele ignora, não se importa, pega e continua atirando, esse exemplo. Então aí eu terei o caso do dolo eventual. Entenderam a diferença? Sim. Tá. Aí nós temos um caso muito complexo, rumoroso, que é o caso da Boate Kiss. Pergunto para vocês. O sujeito proprietário, vamos pegar só o proprietário da Boate Kiss, ele queria matar 240 jovens? Não. Não. Então eu já não tenho dolo direto. Ele, com as questões que foram levantadas, superlotação, 2, material inflamável, material acústico de péssima qualidade e inflamável. Que mais? Colocar uma banda com fogos de artifício lá dentro. Com estes atos, ele anteviu o resultado morte, de 240 mortes? Não sei se seria anteviu a palavra, mas ele foi negligente. Se foi negligente, é culpa e não é dolo. Né? É isso aí mesmo, Kíria. É algo muito difícil de saber qual é a margem correta. É andar em cima de um muro para ser dolo eventual e ser culpa consciente. A tua resposta é bem adequada por isso. Né? É difícil saber. É algo que está na consciência do sujeito no primeiro momento. Eu tenho que saber que se ele anteviu o resultado, ele até poderia antever o resultado. Olha, superlotação, pode dar algum problema. Agora, antever que ia morrer 240 adolescentes. E se anteviu, ainda tem mais. Ele tem que antever o resultado e ainda aceitar esse resultado. Ele tem que ser assim. Ele viu que poderia, ele previu que poderia ocorrer mortes. Entendi. E ainda pensou assim, se ocorrer morte, ocorreu. Se ocorrer um incêndio, ocorreu. Se ocorrer um pisoteamento, ocorreu. Tanto faz. Isso é o dolo eventual. Então, é muito difícil. Claro que a gente não tem como ingressar na cabeça do sujeito e saber se ele anteviu o resultado e se ele aceitou esse resultado, não se importou. Não tem como entrar na cabeça. Na minha concepção, lógico que ele não anteviu, ele foi negligente porque nunca tinha acontecido algo parecido. Se pensar assim, Kira, eu dou um passo além do que tu está falando. Se nós imaginarmos, se nós pegarmos as situações fáticas, ele superlotava, tinha material inflamável lá dentro, tinha fogo de artifício, talvez fosse possível antever algum resultado, não essa tragédia. Né? Talvez alguém pisotear outro, né? Mas a questão ainda é outra. Antevendo ou não antevendo, mas vamos pressupor que ele antevia algum resultado, que ele pressentia algum resultado. Ele aceitou esse resultado, né? Para ser dolo eventual, teria que aceitar o resultado. Bom, mas o que acontece é que nós não podemos ver a cabeça do dono da Boate Kiss e saber se ele anteviu o resultado e se ele não se importou com a produção desse resultado, assumiu o risco de produzir.
Então, como a gente faz? Aí os tribunais vêm e dizem, a gente tem que ver os critérios, os objetivos. O que aconteceu? Eu já falei para vocês aí quais foram nessa situação, alguns que eu lembro de cabeça. Superlotação, corrupção com esquema de alvará, material inflamável, de péssima qualidade para acústica, que acabou sendo inflamável, fogo de artifício lá nas garrafas de champanhe, quem comprar champanhe saía com uma garrafa com fogo de artifício na bandeja para chamar atenção, fogo de artifício na banda. Então, isso são possibilidades que levam a pessoa a antever um resultado negativo. Mas ainda tem que saber, e ele concordou com esse resultado, assumiu o risco de produzir esse resultado. O tribunal entendeu que sim, então eles foram a júri popular, ou vão ir a júri popular, porque o tribunal entendeu que é dolo eventual e não é culpa consciente. A diferença do dolo eventual, deixa eu pegar uma outra tela aqui que é melhor para escrever, é essa, ó, dolo eventual. Que a caneta hoje está complicada. Dolo eventual, previsão do resultado e ainda assume esse risco do resultado. Assume risco da produção do resultado. A culpa consciente prevê, então, previsão do resultado, mas não assume o risco desse resultado. Como assim não assume o risco? Ele acredita seriamente que ele é hábil o suficiente para não deixar acontecer o resultado, para inibir o resultado. Por exemplo, sujeito dirige a 150 por hora na Avenida Brasil. Ele já tem na cabeça a previsão de um resultado. Alguma coisa de ruim pode acontecer. Alguém dirigir 150 por hora numa rua. Só que ele acredita seriamente, piamente, que ele é hábil o suficiente para que não ocorra um resultado, um atropelamento, por exemplo. Então, esta é a diferença da culpa consciente para o dolo eventual. Como eu disse para vocês, é difícil de fazer esta avaliação, se é dolo eventual ou culpa consciente. Porque é algo muito subjetivo. Aí os tribunais, como vocês vão ver, vêm e dizem, não pode ser assim, subjetivo, tem que ter requisitos. Aí eu falei para vocês os requisitos da Boate Kiss e agora aqui da direção em alta velocidade. Bom, isso aqui é algo inicial, nós vamos falar mais sobre isso. Vou dar um outro exemplo para vocês e vou perguntar, e aí vocês me falam. Houve um caso aqui no Rio Grande do Sul, uma operação policial, foram diversas viaturas para Gramado realizar uma operação durante a madrugada. E foi alguns carros de mídia junto. Quando chegavam próximo à serra, um caminhão entrou à esquerda, entrou na pista contrária e matou um dos indivíduos do jornalista. Né? Então, a pergunta é, em princípio, o cara dormiu. Isso é dolo eventual ou é culpa consciente? Vamos lá, vamos fazer o exercício. O sujeito dirigindo na madrugada e ele tinha ingerido um remédio chamado, apelidado, não sei, de Rebite, que é para inibir o sono. Bom, se ele está dirigindo na madrugada, já entorpecido, não, com um remédio que acelera para ele não dormir, ele pode prever o resultado de dormir e acontecer alguma coisa? Eu acredito que seja culpa consciente, porque se ele tomou,
ele estava dirigindo uma estrada à noite, ele sabia que poderia acontecer algo. Tá, então ele prevê o resultado. Ok, isso que eu queria saber. Prever o resultado, que é acontecer alguma coisa. Sair da pista, atropelar alguém ou ele mesmo morrer. Bom, mas ele não se importa com o resultado, diante dessa ideia, ele assume esse resultado como possível ou ele acredita que ingerindo esse rebite aqui, para não ter sono, ele vai conseguir não dar causa a um resultado? Agora vem a questão primordial. O indivíduo está com sono, madrugada, ele toma um remédio para acelerar o cérebro para não dormir. Então, ele prevê que, dirigindo muito tempo, um sono pode ocorrer um resultado, um crime. Mas, como ele tomou esse remédio para acelerar o cérebro, ele assume o risco da produção desse resultado ou ele acredita que ele pode evitar esse resultado? Ele acredita que não vai acontecer. Eu acho que ele pode evitar. Ele pode evitar o resultado. Isso aí. Esse crime aqui é um crime, então, culposo. Porque ele acredita, é meio claro isso, que ele pode evitar o resultado. Então, isso aqui é chamada culpa consciente. Bem, vamos adiante, então. Depois a gente vai retomar esse assunto aqui em outros exemplos, em outras jurisprudências. Então, nós temos dentro do dolo, agora falando do dolo, né? Dolo genérico, vontade de praticar a conduta típica sem vontade especial. Ou seja, quer matar o Pedro, vai lá e mata Pedro, mas não tem nenhuma vontade especial. Ou, no caso, como no caso do sequestro, né? Que ele sequestra para receber valores, para exigir valores. Então, dolo genérico não tem nenhuma vontade especial. O dolo específico é o que a gente tratou hoje, finalidade especial. No caso da extorsão mediante sequestro, o indivíduo só sequestra porque tem a finalidade especial de exigir dinheiro. Dolo direto, então, ou intencional, a vontade é dirigida a um resultado, ele quer matar alguém a facada, vai lá e mata alguém a facada. Dolo indireto ou indeterminado, ele é dividido em dolo alternativo e o dolo eventual, que a gente já viu. Então, o alternativo, intenção é produzir um resultado dentre vários possíveis. Então, o sujeito quer agredir alguém. Se vai matar ou vai ferir a facadas, para ele tanto faz. É um dolo que não existe, na verdade, mas tem previsão doutrinária. Mas dificilmente a gente vai ver alguém que faça isso. Sair com a intenção, vou lá, tanto faz, se vou matar ou vou lesionar. Mas, enfim. E o dolo eventual, pessoal. Então, o dolo indireto indeterminado, ele se divide em dolo alternativo ou dolo eventual, que a gente já acabou de ver. Vamos ver aqui algumas questões. César Roberto Bittencourt. É um gaúcho, um grande penalista, tem uma vasta obra de direito penal. Há dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceita como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado. É o que nós falamos. Outra aqui. Porém, não se deve confundir o dolo eventual com a mera esperança ou desejo de que um resultado ocorra, né? Então, por exemplo, o que não é dolo eventual? Que foi discutido em doutrina. O Luiz Fernando não gosta da sogra e queria dar fim, cabo à velha. Aí ele pega, numa tempestade, manda ela passear no bosque, com o objetivo que cai um raio na cabeça dela. Estou certo ou errado, Luiz Fernando? Nem quis nem responder ela, Luiz Fernando. Então, pessoal, isso não é dolo eventual. Né? Isso não é dolo eventual, porque é apenas uma esperança, isso não tem crime, isso aí. É uma esperança de que ocorra um resultado. Na realidade, não tem domínio nenhum sobre isso. Então, aí não há crime de dolo eventual.
Um exemplo aqui do Nutt, também é outro desembargador, né, que escreve muito sobre direito penal. Deixa eu achar aqui, né? A está desferindo tiros contra o muro, é o exemplo que eu dei, no quintal da sua residência, resultado pretendido, dar disparos contra o muro, vislumbrando, no entanto, a possibilidade de os tiros vararem o obstáculo, atingindo terceiros que passam por trás. Ainda assim, desprezando o segundo resultado, ferimento com morte de alguém, continua a conduta. Caso atinja normalmente um passante, responderá por homicídio doloso no caso do dolo eventual. Outro aqui do Zaffaroni e Pieranghelli. Zaffaroni é um doutrinador argentino, muito famoso. Aquele que percebe em si alguns sinais de uma doença venérea e tem dúvidas acerca de sua infecção e possível contágio, e, sem embargo, tem relações sexuais sem tomar qualquer precaução, age à custa da produção de um resultado lesivo para um terceiro, isto é, com dolo eventual. Então, o sujeito, ele percebe sinais de uma doença venérea e ele mantém relação sexual com alguém, então ele vislumbra a produção de um resultado que é transmitir doença venérea para alguém, que é crime. Mesmo assim, ele, sem tomar cuidado nenhum de verificar se realmente está doente, ou usar preservativo, por exemplo, ele pratica a conduta. Então, ele prevê a possibilidade do resultado, transmitir doença venérea, que é crime, e ele assume esse risco da produção desse resultado ao manter o ato sexual sem ter nenhum meio de precaução. Então, ele assumiu, ele aceitou esse resultado como possível. Se ocorreu, nós teremos o crime doloso. Outro exemplo dos dois autores: quem incendeia um campo para cobrar um seguro, sabendo que há um local onde mora uma família e fazendo a representação da possibilidade da morte dessa família, né? E aceitando a sua ocorrência, age com dolo eventual, ainda que não deseje esse resultado. Ou seja, quer colocar fogo numa mata para pedir um seguro, que é crime de estelionato, mas esqueçamos o estelionato. Quando ele coloca fogo nessa mata, ele sabe que tem uma casa com uma família, mas ele não quer matar a família, ele quer o dinheiro do seguro. Mas ele prevê, se ele botar fogo na mata, ele prevê que esse fogo pode ir até essa casa. E se ir até essa casa, ele prevê que pode haver morte. E mesmo assim ele pratica a conduta. Então ele aceita o resultado. Ele assume o risco de alguém morrer. Isso é dolo eventual. Condutor de um caminhão que deixa estacionado numa estrada sobre a pista de rolamento em uma noite de nevoeiro e sem iluminação. Também teremos dolo eventual se algum carro bater na traseira. Então, numa pista e numa uma BR, uma RST, deixa o caminhão parado, nevoeiro sem nenhuma iluminação, e alguém bate atrás e morre. Dolo eventual. A questão central diz respeito à distinção entre dolo eventual e culpa. Aqui é uma jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus 91.159. A questão central diz respeito à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que, como se sabe, apresentam aspecto comum, previsão do resultado. Então, os dois casos prevê o resultado. No caso concreto, a narração contida na denúncia dá conta de que o paciente e o corréu conduziam seus respectivos veículos realizando aquilo que coloquialmente se denominou pega ou racha, em alta velocidade, em plena rodovia, atingindo um terceiro veículo onde estavam as vítimas. Para a configuração do dolo eventual, não é necessário o consentimento explícito do agente, do autor, né, do fato, nem sua consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento. Faz-se imprescindível, então, necessário, né,
que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento e não da mente do autor. Eis que não se exige uma declaração expressa do agente. É aquilo que eu falei para vocês. Não tem como abrir a cabeça do sujeito para ver se ele assumiu o resultado. Então, a gente tem que pegar os fatos e refletir, pensar, chegar a uma conclusão. Se alguém anda em alta velocidade numa rodovia que tem trânsito, praticando o que se chama de pega ou racha, ele prevê um resultado, que alguém passe e ele bata nesse sujeito, com o carro dele nesse outro sujeito de carro ou a pé. E ele aceita esse resultado. Por quê? Porque ele está numa velocidade muito enorme, muito grande, está correndo com alguém, então está prestando atenção nessa situação, e ainda sabe que tem movimento nessa rodovia. Então, ele aceita esse resultado, porque ele sabe que não vai poder fazer nada para inibir, para evitar esse resultado, caso ocorra o fato. Pode falar, Luiz Fernando. Professor, no caso do trânsito, ultrapassagem no local proibido também seria? Não. Somente se o indivíduo estiver embriagado em alta velocidade. Senão será crime culposo. Ok. Em que pese alguns autores alegarem ser inócua a teoria do dolo eventual, pois fica adstrita ao psiquismo do autor, cabeça do autor, né? Na realidade, há que se verificar as circunstâncias da situação, que é o que a gente está acabando de falar. Como os meios empregados, situação precedente, comportamento do agente, dentre outros. Então, para mim descobrir, ele perdeu a conexão. Está mutado, prof. Então, tem inúmeras decisões dos tribunais que o acidente de trânsito ele é culposo, a não ser que o sujeito esteja embriagado e em alta velocidade. Mais ou menos esta é a regra. Bom, vamos lá então. O dolo eventual. O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor, mas, isto sim, das circunstâncias. Nele não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas, isto sim, a aceitação se mostre no plano do possível, do provável, isso é importante. Bom, aqui a gente já falou, denunciação do dolo direto, né, e o dolo específico, denunciação colunosa, receptação, a gente já falou sobre isso na nossa prova. Dolo eventual de trânsito, então, que o Luiz Fernando perguntou, não sei se o Luiz ainda está aí. STF, decisão do STF. O réu, ao lançar-se em prática de altíssima periculosidade em via pública, mediante alta velocidade, vou pegar minha caneta aqui, alta velocidade teria consentido com que o resultado se produzisse, se de sorte a incidir no dolo eventual.
Um doloso, quando o agente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. No ponto, assentou-se que o Supremo firma a jurisprudência no sentido de que o homicídio cometido na direção de veículo a motor, em virtude de pega, seria doloso. Aqui, então, nós temos um pega ou um racha, né? Aí sempre é doloso, dolo eventual. Apresentada a denúncia por homicídio na condução de veículo automotor na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, que é dolo eventual, tal qual embriaguez ao volante e alta velocidade, e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo. E dolo eventual encaminhou ao júri o STF. Temos aqui dolo de ímpeto, então, quando o indivíduo, uma violenta perturbação do ânimo, e daí não há um intervalo de espaço considerável entre o fato e a reação. Por exemplo, alguém agride verbalmente o sujeito vira e dá um soco no indivíduo. Isso é o dolo de ímpeto, então. Temos o dolo de perigo e o dolo de dano. O dolo de dano é aquele que realmente lesiona um bem jurídico, por exemplo, tira a vida de alguém, inverte o patrimônio no crime de furto. E o dolo de perigo é o que expõe a perigo um bem jurídico. Por exemplo, porte de arma. Não tem dano nenhum, é um dolo de perigo, portar arma. Que pode vir a praticar um dano. Dolo de primeiro grau, a vontade determinada a um resultado. Por exemplo, matar um indivíduo que tinha brigado na festa, vai lá e mata o indivíduo. O dolo de segundo grau, que é a novidade de tudo que nós falamos, é aquele dolo que tem consequências necessárias. Por exemplo, eu sei que para matar o Pedro, que é um grande político, eu vou matar mais pessoas. Para mim conseguir matar o político lá, que é o Pedro, eu vou botar uma bomba no palanque e vai explodir. Eu sei que vai matar diversas pessoas. Eu quero matar o Carlos, que está dentro do carro, eu passo pelo Carlos e metralho ele. Eu sei que provavelmente vai matar outras pessoas que estão com ele. Então, esse é o dolo de segundo grau ou de consequências necessárias. 20 para as 9, pessoal, vamos ver o que eu tenho aqui. Não vou entrar aqui na culpa, porque senão nós vamos passar das 9. Vai deixar para terminar na próxima aula. A gente já andou bastante hoje, a gente já corrigiu toda a prova e vimos todo o dolo. Então, na próxima aula, a gente vai tratar da culpa e ingressar na antijuridicidade. Alguma pergunta, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa? Dúvidas? Nada? Foi possível entender o que é dolo, pelo menos isso? Sim. Conseguiram fazer uma diferença ainda aqui, com alguma dúvida, entre dolo e dolo eventual? Entre o que é dolo eventual e a diferença para culpa consciente, mas principalmente o que é dolo eventual? Sim? Sim. Sim. Então, tá bem. Sim. Nós vamos trabalhar a culpa consciente e a gente vai dar mais uma trabalhada no dolo eventual na próxima aula. Então, bom fim de semana a todos. Uma boa noite. Igualmente, bom fim de a todos. Boa noite. Boa noite. Colegas, tchau, prof. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.